louvor é para você que já entrou aí e você que ainda vai acessar. Esse louvor é para você, irmã Isabel, irmão Genivaldo. A paz do Senhor Jesus, glória a Jesus, paz do Senhor Jesus aqui em Coqueiro Seco, Maceió, Alagoas. Meu Deus, em Alagoas, Maceió, paz do Senhor, amado. Eu vi também a irmã Isabel aí, que bênção, glória a Jesus, aleluia. Irmã Isabel, eu não ia gravar nada, eu hoje, sabe, tem coisas assim que eu começo a fazer, só Jesus na minha vida mesmo. E aí eu digo, eu vou tocar um teclado. Eu vou tocar em fervente oração. Se alguém estiver assistindo, vai ser bênção. Se não tiver, eu gravo assim mesmo, porque eu estou adorando ao meu Senhor. E com você aí eu fico mais animada, fico mais feliz. Que Deus te abençoe, Genivaldo. Deus te abençoe, irmã Isabel. Deus te abençoe, irmã Isabel. Muito obrigada. A paz do Senhor. Adore o Senhor aí na sua casa. Tânia, a paz do Senhor, Tânia querida. Glória a Jesus, aleluia. Eu não sei, irmã Cleide, a paz do Senhor, minha querida. Que bênção. Eu tô aqui tocando, eu preciso de alegrar minha alma. Eu preciso deixar um pouco a tristeza de lado. Eu preciso sentir a unção de Deus sobre a minha vida, sentir refrigério. Eu aqui com meu esposo no CTI, desde o dia 2 de outubro. Eu todos os dias vou no hospital, todos os dias eu estou com ele, mas
muito pouco contato, tem que usar luva, tem que usar capote, tem que usar máscara. Para tocar nele tem que ser com muito cuidado. E eu estou aqui, eu digo, Senhor, alegra minha alma. Eu não quero ficar triste 24 horas. Então, irmã Yolanda, amém. Um abraço para você, minha querida. Então, eu procuro cantar, tocar, faço alguma coisa. Marli Borges, querida, um abraço. Yolanda, Marli, irmã Cleide, irmã Isabel. Eu tô aqui. Eu vou ler um texto da Bíblia, mas eu quero tocar um pouquinho. Se você tiver paciência de ouvir. Da alma querida. Jesus, fazendo a abertura do culto. Eu daqui a pouquinho sei qual a palavra. Estou com a Bíblia aberta aqui do lado. Eu quero ouvir Deus confirmar comigo a palavra. Enquanto isso eu vou tocando. Irmão Rodrigues, que bênção! Oh, glória! Glória a Deus! Aleluia! Te alegrar, meus amados, é para alegrar a sua alma que está aí assistindo. Eu nunca estudei música, eu nunca fiz
aula de música. Eu toco porque Jesus me ensinou um pouco. E esse pouco que ele me ensinou, eu toco. Eu vou arranhando aqui no meu teclado e Deus vai alegrando a minha alma. Deus, em sua infinita misericórdia, continue lhe abençoando grandemente, lhe dando forças para lutar sem nunca desanimar. Não, minha amada irmã Cleide, eu tenho lutado realmente. Deus tem me dado força, Deus tem me fortalecido, Deus tem me sustentado. Não tem sido fácil, mas eu sinto a presença de Deus na minha vida. Eu sinto Deus me tomar pelas mãos e dizer: não temas, porque eu sou contigo. Não pasme nem te espantes, porque eu estou contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, nem a chama arderá em ti. Glória a Deus. E eu tenho meditado muito nessa palavra. Eu tenho tomado posse do que Deus tem falado comigo. Às vezes a gente se abate. Eu tenho dito que eu tenho sentido angústia. E algumas pessoas me chamam a atenção, porque eu não devo dizer que eu sinto angústia. Como não sentir angústia se você vê a pessoa que você ama num leito, se definhando há 10 meses, só piora, 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 CTI, quarto, CTI, vem para casa, volta para o CTI, volta para o quarto. Então, se eu não sentir angústia, eu não sou desse mundo, eu sou normal. Eu sei sorrir, eu choro, eu tenho momento que eu tenho alegria, mas tem momento também de tristeza. Mas nesses momentos de tristeza, Deus está comigo. Deus tem me confortado de uma maneira extraordinária. E eu tenho estado ao lado do meu esposo, junto dele, com ele, em todo o tempo. A palavra de Deus nos ensina, a Bíblia nos diz que uma vez unidos, só a morte nos separa. E nós temos lutado para que se cumpra isso na nossa vida. Nós temos lutado para que aquela promessa que a gente faz quando coloca a aliança no nosso dedo, né? Quando nós colocamos aliança, nós fazemos aliança com Deus, com o esposo, no coração. E a aliança no dedo é o símbolo. E esta aliança, agora no dia 20 de novembro, completou 48 anos que eu e meu esposo selamos a nossa aliança. Graças a Deus. Bem, de repente, eu veio assim em mim, sentar aqui no teclado, tocar um hino, e eu pensei, vou aproveitar e vou. Maurício amado, que eu chamo de meu filho Marronzinho, como está a Flávia, Maurício? Dá um beijo nela que eu mandei, eu amo muito vocês, eu tenho um grande amor por vocês, todos que estão aí na tela. Eu tenho saudade, tenho vontade de abraçar meus irmãos, eu tenho vontade de sentir. Eu falo para os meus pastores que eu tenho desejo de sentir o meu coração bater, o meu peito, quando eu abraço um irmão de grande amor, de grande carinho, uma irmã. Mas nós estamos há algum tempo afastados deste carinho, deste abraço. Mas recebam o meu abraço virtual. Então eu estou aqui, eu quero fazer uma oração por você
que entrou aí nessa tela, que na verdade eu não programei a live. Aqui em 10 minutos eu disse, sabe de uma coisa? O meu esposo está no CTI. Eu já fui visitá-lo hoje. Já saí chorando de lá. Mas, Senhor, enxuga minha lágrima. Senhor, conforta o meu coração. Senhor, me ajuda a caminhar mais um dia, mais uma semana, mais um mês, mais um ano. O Senhor tem um propósito na nossa vida. Esse propósito vai se cumprir. Então, eu achei por bem tocar o hino. Eu quero fazer uma oração por você agora aí. Você que entrou, irmão Severino Ramos, a paz do Senhor, amado. Feche os seus olhos onde você está. Coloque a mão no seu coração. Faça uma oração em silêncio com Deus. Fala com Ele. O que você quer pedir a Deus nesta noite? Qual é o seu clamor? Qual é a sua oração? Qual é a sua necessidade? Eu vou orar por você agora. Por mim e por você. Feche os seus olhos. Se ligue no trono da glória agora. Se ligue com Deus. Aliás, nós já estamos ligados. Senhor nosso Deus, nosso Pai. Deus amado, Deus querido, Deus poderoso. Senhor que reina no céu, na terra e no mar. Deus onipotente, onisciente, onipresente. Deus que tem a presciência de todas as coisas. Senhor Deus, em primeiro lugar, nós te agradecemos pelo fôlego da vida. Te agradecemos, Senhor, pelo privilégio da salvação. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor enviou o seu Filho Jesus Cristo para derramar o seu sangue lá na cruz do Calvário. O Senhor enviou o seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Senhor, Tu és o nosso Deus Consolador. Tu és o príncipe da paz, Tu és o Deus forte, o maravilhoso, o Consolador, o Conselheiro. Agora, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, eu quero te pedir uma bênção especial para todos que estão agora conectados nessa live, que eu nem programei fazer, mas assim o Senhor me permitiu. Deus amado, Deus poderoso, eu quero te pedir uma bênção especial para aqueles que estão agora, ó Deus, com uma tristeza no seu coração, com uma angústia, com uma depressão, com um pensamento negativo, com um desânimo. Quero te pedir, ó Deus, por todos que estão conectados, que estão com problema na família, quer de saúde, desemprego, enfermidade, conflito, desentendimento. Senhor, aqueles que estão agora clamando ao Senhor por uma porta de emprego, por um ente querido que se afastou dos seus caminhos. Senhor amado, em nome de Jesus Cristo, por uma enfermidade que o médico já disse que não tem mais cura, mas o Senhor é o médico dos médicos. O Senhor Jesus, que curou aquela mulher do fluxo de sangue, que ela foi até o Senhor, tocou na orla do manto de Jesus, e ela disse, tão somente tocar eu ficarei curada. Jesus, que ressuscitou a filha de Jairo. Jesus, que ressuscitou o filho da viúva da cidade de Naim. Senhor, Tu és o mesmo. O Senhor que deu vista ao cego, que o cego clamou. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Clame agora ao Senhor Jesus. Fale com Ele. Senhor, tenha misericórdia de mim. Tira de mim essa angústia, essa tristeza, esse desânimo, essa frustração. Senhor, tira de mim este fardo que eu estou levando, mas ele não é meu. Deposita esse fardo aos pés de Jesus. Jesus disse, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, pois o meu fardo é leve, meu jugo é suave. O fardo de Jesus é leve, é suave. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Vamos aprender de Jesus, vamos ser manso como Jesus, vamos ser humilde como Jesus. E aí sim,
estaremos prontos para receber a bênção. Que nesta noite você que está aí na tela do meu telefone, agora eu estou de olhos fechados, eu não estou vendo, mas Jesus está vendo. Jesus está olhando do céu e contemplando aqueles que estão procurando viver a palavra de Deus, aqueles que estão consagrando as suas vidas, aqueles que estão se santificando, porque Jesus está voltando, Jesus está às portas e ele vai encontrar muitos vão ser pegos de surpresa, não que os sinais não estejam acontecendo, porque não querem obedecer, querem seguir o desejo da carne, querem seguir o desejo dos olhos carnais, mas o Senhor está falando para mim e para você nesta hora. Vamos santificar a nossa vida. Sede santo, porque eu, o Senhor Deus, sou santo. Então a nossa responsabilidade é de temer a Deus, obedecer a sua palavra, santificar a nossa vida, não deixar que os desejos da carne, que o pecado, que o adversário venha encontrar uma brecha na nossa vida para ele se andar. Que nós sejamos blindados pelo poder de Deus nesta noite e em todos os dias da nossa vida, em nome de Jesus. Amém, amados? Amém? Você que ouviu essa oração, dá um glória a Deus. Diz, Deus, muito obrigada, Senhor, por essa oração. Mas eu estou aqui com a Bíblia aberta. Eu estou pedindo ao Senhor que Ele fale comigo qual é a palavra que eu poderia ministrar aqui nesta noite. Uma vez que eu não programei. Mas, irmã Neuza, então você fala assim de qualquer maneira? O que vem na mente, você vai falando? Você abre assim a Bíblia como se fosse uma caixinha de surpresa? Não, de forma alguma. Eu não faço assim. Ainda que eu passei todo dia envolvida com o hospital. Ainda que eu já chorei bastante hoje. Eu pensei, eu vou fazer algo para Lucimar Duarte. Um abraço, minha querida. Deus te abençoe. Um grande abraço. Deus me deu uma palavra. E esta palavra está no livro de Jonas. Mas, irmã Neuza, o livro de Jonas, nós estamos precisando de uma palavra de conforto, uma palavra de alento, uma palavra de ânimo, uma palavra que nos faz sair da tristeza. Estamos passando por luta, sim, é verdade, com certeza. Mas eu quero ler aqui a palavra que Deus me deu. Eu não vou desviar, eu prefiro obedecer a Deus. É melhor obedecer a Deus do que seguir os nossos desejos. Então, o livro de Jonas. Jonas foi um profeta. O livro de Jonas é bem pequenininho. Ele só tem 4 capítulos. E só tem 48 versículos. É um livro bem pequeno. Mas é um livro para a gente refletir, para a gente pensar, para nos colocarmos no lugar de Jonas e imaginar o que Jonas passou por causa de uma desobediência. A desobediência traz consequência. A consequência traz o pecado. E o pecado gera morte. Por que que Adão e Eva perderam o privilégio, o conforto, a beleza, tudo que eles tinham no Jardim do Éden? Por quê? Você sabe. Porque Deus disse para eles, olha, vocês têm árvores frutíferas, vocês têm os rios, têm águas cristalinas, vocês têm sombras para deitar embaixo da sombra e descansar. Vocês têm aí todos os animais, que a vaca vai dar leite, a ovelha, vão ter carne para comer. Vocês não precisam de comer desta fruta aqui que essa é separada. Esta fruta desta árvore, o dia que vocês comer, vocês vão morrer. Mas Adão e Eva ouviram a serpente, o diabo, Satanás. Ele veio para matar, roubar e destruir.
Então aquele casal que tinha todo o conforto no Jardim do Éden, a partir do momento que eles desobedeceram a Deus, que Deus procurou por Adão, e Deus disse: Adão, onde tu estás? E Adão disse: eu me escondi, porque eu estou nu. Quando nós estamos em pecado, estamos nus espiritualmente diante de Deus, a gente pensa que pode se esconder de Deus. Mas ninguém se esconde de Deus. Ninguém tem esse poder de se esconder de Deus. E Adão e Eva, a partir daquele momento, eles foram lançados para fora do Jardim do Éden. Eles não te... Marta Maione, querida, quantos anos? Um abraço, minha linda. Amiguíssima da minha irmã Sirene, minha amiga também, irmã em Cristo. Um grande abraço. Adão e Eva, a partir daquele momento em que eles desobedecem a Deus, porque a Bíblia diz que Eva foi enganada. Eva, ao ser enganada, ela comprometeu o seu marido e ele também comeu da fruta. Mas Adão é que recebeu de Deus a responsabilidade. Adão, Edson Santos, um abraço. Adão era o sacerdote. Adão, o esposo. Adão, Renata de Campos, trabalhou comigo, cuidadora do Baldinho. Um beijo, Renata. Irmã Isabel, um beijo. Oh, que alegria de ver vocês aí. Muito feliz. Deus os abençoe. Adão, ao ser lançado para fora do Jardim do Éden, a Bíblia não diz o que ele e Eva conversaram ao sair do jardim. Mas nós, que temos experiência com os nossos cônjuges, esposo e esposa, sabemos que nós nos desabafamos, nós conversamos, nós discutimos alguns assuntos. E eu acredito que quando eles ficaram fora do Jardim do Éden, e ali os querubins com a espada inflamada ao redor do jardim, ali eles não entravam mais. Eles perderam aquele privilégio. Que tristeza! A consequência da desobediência gera o pecado gera a morte. E o lar de Adão e Eva foi marcado pelo pecado. A família de Adão e Eva foi marcada pelo pecado, pela desobediência. Logo, nos dois primeiros filhos, sabemos que Caim, por ter inveja da oferta que Abel apresenta a Deus, Caim era do maligno, ele mata o seu irmão. A desobediência gera o pecado, pecado gera a morte. E ali Adão e Eva tiveram mais um desgosto. E assim segue a história bíblica, porque nós estamos falando aqui de desobediência. Amados irmãos, quando nós paramos e meditamos na palavra de Deus, quando nós meditamos neste livro sagrado, este livro eu tenho falado para o meu filho, que ele está estudando a palavra de Deus aqui comigo, de 2 em 2 dias. Eu digo, meu filho, a Bíblia é um espelho para a nossa alma. É um espelho. É como um espelho. Antes da irmã Neuza vir aqui gravar, eu olhei no espelho, eu vi como estava o meu cabelo, eu coloquei esse echarpezinho para ficar bem bonitinha, procurei uma blusa colorida, porque eu ando muito pálida, muito abatida. E eu olhei no espelho como que eu estava, se eu estava em condições de fazer uma live. O espelho me mostrou como que eu estava. A palavra de Deus nos mostra como nós estamos. A palavra de Deus é um espelho para a nossa vida. Ela nos mostra se nós estamos vivendo de acordo com o que Deus requer de cada um de nós. Então, quando eu disse que Deus está em todo lugar da terra, quando Adão se escondeu atrás daquela árvore, ele podia se esconder embaixo da terra,
Deus o ia encontrar. Ele poderia subir, esconder na maior montanha os olhos de Deus e achar Adão e Eva. Então não adianta, nós não nos escondemos de Deus. A melhor coisa é quando eu e você pecarmos, dobrar os nossos joelhos, nos humilharmos diante de Deus, pedir perdão a Deus dos nossos pecados, fazer um concerto com Deus. Esconder não adianta. Jeremias capítulo 23, versículo 23 diz assim: sou eu apenas Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Versículo 24, esconder-se-ia alguém em esconderijo, de modo que eu não o veja? Olha, esconder-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não o veja? Diz o Senhor, porventura não encho eu os céus e a terra? Diz o Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Então tem pessoas que pensam que estão se escondendo em algum lugar que ninguém está vendo, está bem escondidinho. Está cometendo um pecado às escondidas, por detrás das cortinas. E até com as portas fechadas. Ah, meu amado, minha amada, mas os olhos de Deus estão ali, naquele lugar mais escondidinho que o homem está se escondendo de alguém. Porque nós só nos escondemos, a não ser quando nós estamos em trajes íntimos, tomando nosso banho, nos nossos particulares. Estou dizendo de pecado, pecado. Quando pensamos que estamos bem escondidinho, tem os olhos de Deus, como chama de fogo, contemplando o nosso pecado. Então Jeremias, ele disse, inspirado por Deus, sou eu apenas Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Esconder-se-ia alguém em esconderijo de modo que eu não o veja? Não. Ninguém se esconde da presença do Senhor. Guarde isso na sua mente. Está falando alguma coisa escondidinho num cantinho com alguém? Deus está ouvindo. Está fazendo alguma coisa errada, por menor que seja? Está escondendo? Os olhos de Deus estão nos vendo. Então devemos ter muito cuidado. Então por isso eu quero falar sobre o livro de Jonas, sim, porque é a palavra que Deus me deu. Eu estarei ministrando aqui esta palavra. Mas, irmã Neuza, você está demorando muito, você enrola, fala. Ah, meu amado, minha amada, a coisa que eu tenho mais prazer na minha vida é falar sobre esse livro sagrado. O tempo está se findando. Não podemos perder tempo em contar histórias. Não podemos perder tempo com outras histórias, outros livros. Aqui neste livro, tem 31.105 versículos para nós falarmos. Aqui tem 1.189 capítulos. Aqui neste livro, Bíblia, tem 66 livros. Nós não damos conta de falar o que está aqui. Aí a gente deixa a Bíblia de lado e vai procurar livros históricos para pregar a palavra de Deus. Olha, lá em Israel, estão procurando os escritos da Bíblia que foram escondidos em caverna. Você viu essa reportagem ontem? Que coisa linda! Eles encontraram e estão aquilo com o maior cuidado e conferindo no livro de Isaías que está escrito. E eu achei lindo que eles disseram, olha, confere com a Bíblia de hoje o que está nos escritos. Gente, eu acho isso uma coisa linda, 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 linda. Eu fiquei tão emocionada, falei, como é preciosa a palavra de Deus, os escritos de 4.000 anos atrás. E hoje nós temos esse privilégio de ter essa Bíblia encadernada. Tem Bíblia vinho, Bíblia preta, Bíblia marrom, Bíblia branca, Bíblia rosa. Mas o conteúdo não pode mudar. O conteúdo não pode mudar.
O que está dentro da Bíblia, quem teme a Deus, não prega o que está fora da palavra de Deus. Como eu disse, eu vou ler Jonas e Deus me permita que eu consiga ler um pouco de Jonas para nós. Apocalipse capítulo 22, abre a sua Bíblia aí. Confere na sua Bíblia o que está escrito. Não deixe de conferir. A Bíblia diz que os bereanos, moradores de Bereia, foram considerados nobres, porque o que eles escutavam em casa eles examinavam se era aquilo mesmo, se estava certo o que eles ouviram na sinagoga. Então, eu e você devemos conferir se aquilo que nós estamos ouvindo nos púlpitos das igrejas, seja lá qual igreja for, não estou falando de denominação, não estou falando de ministério, eu estou falando de qualquer pessoa que prega a palavra de Deus. Então, Apocalipse 22, versículo 18 diz assim: porque o apóstolo João que escreveu, porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. Neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Portanto, depois que eu li esses versículos na Bíblia, eu passei, se eu já tinha cuidado em pregar o que está escrito, passei a ter mais cuidado ainda. Então, amados, quando eu disse que os olhos de Deus estão em todos os lugares, além de estar, ele também procura. Eu quero perguntar para você, se Deus agora estiver procurando o que nós estamos fazendo, quais têm sido os nossos atos? Como tem sido a nossa vida? O que é que Deus está encontrando em nós para Ele ter prazer na minha vida e na sua? No Salmo 101, salmo escrito pelo rei Davi, no versículo 6 diz assim: os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo. O que anda num caminho reto, esse me servirá. Aleluia! Glória a Jesus! Os meus olhos, os olhos de Deus, presta atenção, procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo. Olha que privilégio. Deus nos procura, Ele nos acha, e aí nós vamos estar com Ele. O que anda no caminho reto, esse me servirá. Infelizmente, tem crentes que vivem fazendo curva, vivem fazendo S na vida deles. Não andam num caminho reto. E o versículo 7 diz, olha o versículo 7 o que diz: o que usa de engano não ficará dentro da minha casa. O que profere mentiras não estará firme perante os meus olhos. O que usa de engano, amados, tem muita gente dentro das igrejas usando de engano, aparência de crente. Mas essa palavra aqui é para os crentes. O que usa de engano não ficará dentro da minha casa. O que profere mentiras não estará firme perante os meus olhos. Essa palavra é muito séria. Nós não devemos passar por uma leitura dessa e deixar como se não tivesse na Bíblia. O Senhor está procurando os fiéis da terra. E estes fiéis, Ele quer contar com eles. O que foi que Deus falou para Satanás? O que Deus falou sobre Jó?
Jó era reto, íntegro, temente a Deus e se desviava do mal. Aqui tem mal? Jó se desviava. Ele era íntegro, temente a Deus. Então, o livro de Jonas, a palavra de Deus diz no capítulo 1. Vamos ler o livro de Jonas? Eu queria que alguém que estivesse aí me assistindo, que eu não sei quantas pessoas estão, eu sempre digo que eu não faço contabilidade de quantidade, porque um caroço de manga plantado em boa terra, ele brota, ele dá folhas, ele dá galhos, ele cresce, ele dá flores, ele dá frutos e dá muitas mangas, um caroço de manga. Então, se tivesse uma pessoa assistindo, a semente já está lançada. Essa semente vai produzir frutos. Então, o livro de Jonas, eu já disse, é um livro com 4 capítulos, com 48 versículos. Eu queria que quem está aí na tela me dissesse há quanto tempo eu já estou aqui conectada. Eu não faço a conta, eu não vejo, eu não sei. Eu sou ainda estou no beabá, em live, em falar ao vivo. Eu tinha muita dificuldade, mas Jesus está tirando essa dificuldade. Jesus está me libertando dessa timidez que eu tinha. Porque Ele precisa de mim e de você na obra. É grande a seara, mas são poucos os ceifeiros. Entra nessa seara. Faz a sua parte. Jonas, capítulo 1. Então, quem estiver assistindo, se puder, digita aí o tempo que já tem. A vocação de Jonas, por favor, eu agradeço. A vocação de Jonas, a sua fuga e o seu castigo. Olha bem, eu falei no início, a desobediência gera pecado, o pecado gera morte. Morte espiritual e morte física também. Mas a pior é a morte espiritual. Que a física, todos nós vamos morrer se não alcançarmos o arrebatamento da igreja. Se alcançarmos o arrebatamento, não vamos morrer. Mas nós não sabemos. Pode acontecer hoje, amanhã, depois de amanhã, daqui um mês, daqui um ano. A palavra de Deus diz que 1000 anos para Deus é como um dia. E um dia é como 1000 anos. Portanto, o tempo, Deus é quem sabe. Nós precisamos tão somente estarmos preparados para este momento. Eu costumo dizer, não vai dar tempo nem de pegar a carteira de identidade. Não vai dar tempo nem de pegar o passaporte. O passaporte tem que estar preparado para entrar no céu. Ou no arrebatamento, ou nossa chamada individual. Então, eu quero ler para você. Salmo 90, versículo 4 diz assim: porque 1000 anos são aos teus olhos, como o dia de ontem que passou e como a vigília da noite. Glória a Deus. Então, 1000 anos para Deus não é nada. 1000 anos passa rápido. Nós é que ficamos com muita preocupação com o tempo. O tempo é de Deus, meu amado. Seja lá o que for na nossa vida, o tempo pertence a Deus. E como a Bíblia é uma bênção, o Salmo 90 foi escrito por Moisés, na segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, versículo 8. Segunda carta do apóstolo Pedro 3, versículo 8 diz assim: mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Amém? Então você veja bem, Moisés escreve no Salmo 90. Quanto tempo passou, o apóstolo Pedro escreve a mesma coisa. Então a Bíblia é repetitiva. E eu sempre digo, irmã Neuza, eu sou repetitiva. Eu sempre digo, eu não sei se é um defeito ou uma qualidade. Eu sei que eu sou repetitiva. Eu aprendi muito repetindo, lendo muitas vezes a mesma matéria para aprender.
Então, Jonas, vamos lá em Jonas. Alguém me diz 45 minutos? Oh, glória a Deus, essa irmã é uma bênção, não é? 45 minutos. Vamos lá. E veio a palavra de Deus, e veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, levanta-te. Primeira coisa que Deus fala para mim e para você nessa noite, levanta-te. Sai dessa posição de desânimo. Levanta-te, tome posição. Mas não é para ficar parado, não é para cruzar os braços. Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Então Deus olhou para Jonas. Deus viu que Jonas estava preparado como um profeta para entrar numa cidade onde o pecado dominava, a idolatria dominava, onde os homens estavam praticando atos abomináveis. Deus olha para Jonas, escolhe Jonas e diz, Jonas, te escolhi, te chamei, te dei uma missão, levanta e vai a Nínive. Quantas vezes Deus nos chama para fazer a obra dele e nós cruzamos os braços, damos uma desculpa, não posso por isso, não posso por aquilo, não posso por uma razão, por outra razão, porque o marido não é crente, porque eu tenho que fazer a janta do filho, porque eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Quando Deus chama, Ele sabe que nós temos Ele nos capacita. Ele sabe que mesmo que nós não tenhamos o tempo suficiente, Deus vai nos ensinar a programar o tempo e a oportunidade para fazer a sua obra. Não tem desculpa, não tem. Eu sempre digo, tenho um marido há 48 anos, que não é o evangélico. Eu nunca deixei de fazer a obra de Deus. Ele nunca me impediu. Por quê? A irmã Neuza estava em oração, buscando na palavra, sempre, para que o casamento com jugo desigual nunca me impediu de fazer a obra de Deus. E olha que são 48 anos. Amém? Então, levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. A malícia da cidade de Nínive incomodou Deus. Ele disse, vai a Nínive, vai até lá, vai falar com aquele povo. Eu quero salvar aquela cidade, eu quero libertar aquele povo. Eu quero tirar aquele povo das garras de Satanás. Eu quero tirar aquele povo da idolatria, do pecado. Porém, aconteceu uma coisa. Versículo 3. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou o navio que ia para Tarsis. E descendo a Jope, achou o navio que ia para Tarsis, pagou, pôs a sua passagem e desceu para dentro dele para ir com eles para Tarsis, diante da face do Senhor. Meus amados, olha que eu li a palavra desceu aqui 2 vezes. Jonas começou a descer. Nós precisamos ter muito cuidado quando a nossa vida espiritual começa a entrar em decadência, quando a gente começa a perder aquela alegria de estar na presença do Senhor, a alegria de estar louvando ao Senhor, a alegria de estar pregando a palavra, a alegria de estar fazendo um clamor, uma oração, aonde Deus nos colocar. Nós vamos perdendo a comunhão, nós vamos nos afastando de Deus, nós vamos descendo na nossa vida espiritual. Então, Jonas, aqui você pode conferir na sua Bíblia. No versículo 3, e descendo a Jope, a primeira descida de Jonas foi a Jope. A segunda descida, desceu para dentro do navio, descendo, se afastando da presença do Senhor. Versículo 4, mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade. E o navio estava para quebrar-se. Eu creio que todo crente conhece a história de Jonas. Mas eu quero te dizer nesta noite que o tempo está passando. Mas eu não tenho aqui o tempo limitado. Eu posso falar o tempo que eu quiser. Agora, quem estiver ouvindo, se cansar, vai sair da tela do telefone. Eu respeito. Você tem todo o direito. Mas eu te sugiro ficar até o final. Que o Espírito Santo de Deus fale ao seu coração nessa palavra. Cuidado. Você está descendo? Você está descendo ou você está crescendo na presença de Deus? Tem aquele crente, né, que ele entra lá no último banco,
Ele passa a ser obreiro, vai a diácono, vai a presbítero, vai a evangelista, vai a pastor. Não quer dizer com isso que necessariamente é essa a subida. Não é necessariamente que você tem que chegar a pastor. Mas nós não podemos ficar em ordem decrescente na obra de Deus. Nós precisamos prosperar na obra do Senhor. Precisamos melhorar as nossas veredas. Porque você sabe daquela parábola que Jesus deu 1 talento para o homem, deu 2 talentos para o outro, deu 5 para o outro. O que tinha 5 multiplicou para 10. O que tinha 2 para 4, o que tinha 1 enterrou o talento. Jesus chamou ele de quê? Servo mau, infiel, será lançado nas trevas exteriores. E aí? E aí, crente? O que você está fazendo dos seus talentos? Os dons que Deus te deu. Qual foi o dom que Deus te deu e você está enterrando? Para cada um, Deus sabe o talento que Ele dá. Ele não dá 5 para quem Ele quer dar 1. Ele não dá 1 para quem Ele quer dar 5. Então, Deus dá na medida certa. Nós é que temos que multiplicar os talentos, aquilo que Deus confiou às nossas mãos. Eu não sei o que Deus confiou à sua mão. Eu te pergunto nesta noite, você está multiplicando esses talentos ou está fazendo como Jonas? Jonas desceu a Jope, desceu para dentro do navio. Mas o Senhor disse, você vai continuar descendo? Sim. Agora a Bíblia diz que Deus manda ao mar um grande vento, uma tempestade de vento. Amados, quantas vezes o vento começa a soprar na nossa vida, vem uma turbulência, vem um vendaval, sopra daqui, sopra de lá. Você já ouviu alguém dizer assim? O diabo está furioso, o vento está forte, o vento está soprando, o diabo está furioso. Vamos vigiar. Este vento aqui não foi o diabo, não. Este vento foi por causa de um profeta que pensou que fugiu da presença do Senhor. Ele pensou. Ninguém foge da presença de Deus. A segunda descida. Então temeram os marinheiros e clamava cada um ao seu Deus. E lançavam ao mar as fazendas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Olha, neste momento, é outra reflexão que nós temos que fazer aqui. Quantas vezes, é muito falado isso em pregação, tem um Jonas na nossa casa, tem um Jonas na igreja, tem um Jonas na empresa, tem um Jonas na família. E aquele Jonas, ele está procurando se esconder, ele quer se disfarçar, ele quer dar um jeitinho do que ele está fazendo, está bem escondidinho. Aí começa a vir as consequências por causa de Jonas. E nós não pedimos discernimento a Deus e começamos a querer dar um jeito naquela situação, começamos a tomar devidas providências erradas. Tudo que nós estamos fazendo não vai resolver, porque o problema é Jonas. O pecado está em Jonas. A desobediência está em Jonas. Então a gente quer dar um jeitinho de consertar aqui, consertar ali, consertar acolá. Não adianta. O vento vai continuar soprando. E nós vamos continuar tendo prejuízo. Prejuízo financeiro, prejuízo emocional, prejuízo familiar, prejuízo na casa do Senhor, porque a gente não quer corrigir Jonas, não quer repreender Jonas, não quer falar para Jonas que ele é o errado. Porque a gente quer dar o nosso jeitinho com Jonas. Não adianta não, amados. Vai chegar uma hora que nós vamos ter prejuízos por causa do erro de Jonas e Deus vai tratar em particular com Jonas.
Não tenha dúvida, meu amado. Deus vai tratar com Jonas. Ele desceu para Jope. Ele desceu para o fundo do navio. Deus disse, está no fundo do navio, pois agora Deus levanta um vento no mar, uma tempestade. E os donos daquele navio começam a jogar tudo no mar, tomando providências erradas, quando o prejuízo já estava longe. O prejuízo já estava enorme. Muita coisa tinha ido embora. Quantas vezes alguém está dando prejuízo na nossa família, na vida financeira, está só indo embora, está só gastando, está só tirando, e a gente está só injetando, e Jonas está dando prejuízo, e nós estamos injetando em Jonas. Aqueles donos do navio tiveram prejuízo, até que o versículo, continua no versículo 5, Jonas, porém, desceu aos lugares do porão. Eu vou ler o versículo 5 de novo. Então temeram, não tinha lido, então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e deitou e dormia um profundo sono. Meus amados irmãos, é assim a demência espiritual. O homem já não tem mais noção do seu pecado. Ele não tem mais noção da desobediência. Ele não tem mais noção que ele está causando uma tragédia na família, na igreja, no trabalho, na sociedade. Ele fica demente. Entra o sono da demência. Desperta tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Então, quando nós dormimos o sono espiritual, nós ficamos como mortos. Nós não temos ação de mais nada. Não percebemos o erro, o pecado. Então Jonas dormia um sono profundo. Ele não estava nem aí para a tempestade. É assim que acontece. As pessoas que nós estamos protegendo, elas estão tranquilas, dormindo, sossegadas, e nós estamos nos descabelando, porque alguma coisa está dando errado. Vamos orar a Deus, para Deus nos revelar quem é Jonas na nossa vida. Quem é Jonas que está causando tragédia na nossa vida? E Deus vai nos revelar. Deus vai nos mostrar quem é o Jonas que está causando tragédia na sua vida, na minha vida. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito está dizendo ao seu coração. O mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe, que tens, dormente? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim Deus se lembre de nós para que não pereçamos. Então, foi a terceira descida de Jonas. Ele desceu para Jope, ele desceu para o navio e agora ele desceu para o porão do navio. A terceira descida de Jonas. Olha, irmão, a primeira descida, a segunda e a terceira. Jonas foi só em decadência. Vamos hoje acordar, levantar, despertar deste sono. Jesus está voltando. Precisamos consertar, deixar de ser Jonas. Ser aquele profeta fiel, aquela mulher de Deus, aquela profeta fiel, que faz o que Deus manda, que fala o que Deus manda. Não tenha medo de falar, não. Muitas vezes nós vamos aborrecer pessoas que nós amamos. Nós vamos aborrecer, porque vamos falar a verdade. A verdade machuca, dói. Quem está na desobediência não quer ouvir a verdade. Não quer. Mas nós somos canal de bênção. Nós somos profetas enviados de Deus. Não podemos ter medo de falar a verdade. A verdade tem que ser dita quando Deus manda. E agora, o mestre do navio chegou-se a ele e disse, que tens, dormente? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim Deus se lembre de nós para que não pereçamos. E dizia cada um ao seu companheiro, vinde e lancemos sortes, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Mas quando eles fizeram isso,
já tinham tido muitos prejuízos. Cuidado para não tomar as providências depois do problema, já praticamente quase que sem solução. Peça discernimento a Deus. Quem é Jonas na sua vida? Quem é Jonas que está te causando problema? Quem é Jonas que está te causando prejuízo? Quem é Jonas que está te fazendo desanimar na obra do Senhor? Quem é Jonas que está se escondendo da presença do Senhor e você não está percebendo que por causa dele você está tendo prejuízo? Essa é a palavra de Deus nessa noite. Então lhe disseram: declara-nos tu agora, por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? Agora eles começam a questionar Jonas. Tem hora que a gente precisa chegar para Jonas e falar: vem, qual é o seu problema? O que você quer da vida? Por que você está agindo dessa maneira? Conserta-te enquanto é tempo. Essa é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Você precisa de conversar com Jonas. Precisa saber de Jonas qual é o propósito dele. Então eles disseram: declara-nos tu agora por que razão nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? E de onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo tu és? Agora ele faz essas perguntas para Jonas. Jonas se vê apertado. Jonas agora vai ter que falar. Vai ter uma hora que esse Jonas, que já te causou tantos males, tantos danos, já te causou prejuízos, você vai chegar para ele. Deus vai te dar autoridade e vai perguntar para ele. Fazer um questionário para Jonas. Esses homens fizeram. Ele disse: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Jonas não teve jeito. Jonas teve que falar a verdade. Uma hora, Jonas vai falar a verdade. Aquela que está escondidinha lá no porão do navio. Genivaldo, eu sei que você já fez parte do catete, a glória a Deus. Lembro de você, meu amado. Eu lembro. Fábio, Genivaldo, Marcilene, minha aluna, minha filhada. Tânia Souza, paz do Senhor, amada. Glória a Deus, Marli. Então, Jonas disse: eu sou hebreu, temo ao Senhor, o Deus que fez o céu e a terra. Agora ele fala a verdade. Vai ter uma hora que Jonas vai falar a verdade, tá? Creia nisso. Uma hora ele vai sair do esconderijo. Deus vai apertar Jonas. Vem um vento aí que ele vai pensar nesse eu que sou culpado. Essa causa desse transtorno todo, eu sou o culpado, eu sou o Jonas. Eu sou o Jonas. Espere mais um pouquinho que o Jonas vai se apresentar. O Espírito Santo de Deus vai apertar Jonas. Vai. Mas Deus é amor, irmã Neuza. Deus é benigno, Deus é longânimo, Deus é. Por ele ser, ele vai resgatar Jonas do porão do navio, do fundo do navio, vai resgatar Jonas lá daquela profundidade por amor a Jonas. Zilda, Ivone, um abraço, querida. Deus te abençoe. Obrigada de estar aí. Então, os homens se encheram de grande temor e disseram: por que fizeste tu isso? Pois sabiam os homens que fugia de diante do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. Aí o Jonas: eu sou um fujão. Que tristeza, irmãos. Os olhos de Deus procuram os fiéis da terra. Os olhos de Deus procuram os fiéis para que andam num caminho reto. Esse me servirá. Os que andam de mentira, de engano, não ficam na casa de Deus. Jonas passou por uma prova terrível. O que aconteceu? E ele lhe disse: levantai-me e lançai-me ao mar. Não, versículo 11, disseram-lhe: que te faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se eleva e engrossava
o mar se elevava e engrossava cada vez mais. É o que eu disse no início, agora há pouco. Se a gente não procurar apertar Jonas, parar de passar a mão na cabeça de Jonas, esse vento vai continuar. O mar vai continuar engrossando. O negócio vai continuar complicando. Então é preciso que Jonas se apresente. Mas os olhos de Deus vão achar Jonas. Você ora, clame ao Senhor. Que esse esconderijo onde Jonas está, os olhos de Deus estão lá. Ele não se esconde de Deus, nós não nos escondemos de Deus. E ele lhes disse, levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Mas não adiantava aqueles homens dar um jeitinho, não adiantava eles quererem atracar com o navio. O negócio era com Jonas, não era com o navio, não era com os donos do navio, não era com a mercadoria que estava dentro do navio. O problema na sua vida, na sua casa, no seu casamento, na sua igreja, é um Jonas que está causando isso. Deus vai tratar com Jonas. Creia nesta palavra. Eu não estou falando de mim, não. É o Espírito Santo de Deus que está mandando eu falar com você. O mar se embravecia, não adiantava, eles não iam atracar com o navio. Deus não ia deixar. Deus não ia deixar. Então clamaram ao Senhor e disseram, Senhor, nós te rogamos, nós não pereçamos por causa da vida deste homem. Agora eles entram no caminho certo. Agora eles vão ao Deus de Jonas e pedem misericórdia. Não deixe que nós venhamos a perecer por causa deste desobediente, por causa deste fugitivo, por causa deste que está se escondendo da tua presença. Não nos deixa perecer. Vamos fazer essa oração hoje para Deus. Senhor, não nos deixa perecer por causa de Jonas na minha vida. Não deixa, Senhor, eu perecer porque Jonas tem me causado prejuízo. Não me deixa, Senhor, esse mar continuar se embravecendo porque eu estou protegendo Jonas. Cuidado com esse Jonas que você está protegendo. Cuidado com esse Jonas que você está passando a mão na cabecinha dele. Este Jonas está te trazendo problema na sua família, no seu ministério, na sua empresa. Cuidado. Deixa Deus tratar com Jonas. Deixa Deus apertar Jonas. Porque Deus sabe como aperta. Mas não passe a cabeça não passe a mão na cabeça de Jonas. Ele está nos causando, ele está te causando problema. Jonas é um fugitivo. Aqui até aqui ele está um desobediente, um fugitivo. Não obedeceu a Deus. Não foi a Nínive pregar a palavra de Deus. E Nínive estava perecendo. Quantos estão perecendo? E Deus precisando de Jonas para pregar a sua palavra. Tem muitos Jonas fujão por aí. E se escondendo, pensando que estão se escondendo de Deus. Ninguém se esconde de Deus. Ninguém se esconde do olhar de Deus. Então clamaram ao Senhor e disseram, Senhor, nós te rogamos, não pereçamos por causa da vida deste homem, e não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram Jonas e o lançaram ao mar. E cessou o mar da sua fúria. Aleluia! Glória a Jesus! A partir do momento que tiraram Jonas de dentro daquele navio, a fúria da tempestade cessou. Deus acalmou a tempestade. Deus acalmou o vento. Deus acalmou as ondas do mar. Deus deu quietude naquele mar. Acabou-se a tempestade. Jonas já não estava mais ali.
Ah, prezados amados irmãos, queridos que estão ouvindo esta palavra, eu estou me alongando, sim, mas não deixe de ouvir esta palavra. Antes de conciliar o teu sono esta noite, dobre os teus joelhos. Se você é Jonas, se você é um fujão ou uma fujona, peça perdão a Deus. Fale com Deus. Senhor, eu não quero ser Jonas. Eu não quero fugir mais da tua presença. Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Senhor, eu quero pregar para Nínive. Senhor, eu causei prejuízo naquela família, naquele ministério, naquela empresa, naquela igreja, naquela sociedade. Eu fui o que causei muitos danos, mas me perdoa, Senhor. Me perdoa, Senhor. A tempestade levantou. Houve prejuízo por minha causa, mas eu não quero mais ser um fujão, uma fujona, não quero. E levantaram Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar a sua fúria. Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor. Aqueles homens ali entenderam que o Deus de Jonas era o Deus que levantava o vento, era o Deus que engrossava as ondas do mar, era o Deus que dava quietude no mar. Aleluia. Deus quer dar quietude nessa tempestade. Deus quer trazer serenidade na sua vida, na sua família, na sua igreja, no seu ministério, no seu casamento, na sua empresa. Mas não passe a mão na cabeça de Jonas. A consequência vai ser muito maior. Vai ser muitos danos. Este navio não vai atracar, porque Deus quer tratar com Jonas. Temeram, pois, estes homens. Deparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Se você abrir a sua Bíblia em Mateus 12:40, vou abrir aqui rapidinho, tá, irmãos? Eu falo o que está na Bíblia, hein? Eu não fujo da palavra, não. Eu não quero cair lá em Apocalipse 22, 18 e 19. Eu quero ficar na palavra. Mateus 12:40 diz assim: pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia. Confere na sua Bíblia. Na minha Bíblia está escrito aqui, ó. No ventre da baleia. Assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Mateus capítulo 12, versículo 40. Foi Jesus que disse. E mesmo que não fosse Jesus, a Bíblia foi escrita por inspiração divina. Não fomos nós que inspiramos as escrituras sagradas, foi inspirada por Deus. Agora eu vou ler só um pedacinho do capítulo 2. E disse assim: e orou Jonas ao Senhor, seu Deus, nas entranhas do peixe, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Leia aí na sua Bíblia que Jonas clamou com angústia. Ele disse: do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Oh Deus poderoso, oh Deus lindo. Você vai esperar? Você vai descer para Jope? Vai descer para o navio? Vai descer para o porão do navio? Ainda tem a 4ª descida. Tem a 4ª descida, meu irmão. Porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente me cercou. Todas as ondas, as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim, porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares. A 4ª descida foi Deus que lançou Jonas. Entendeu? Entendeu o que eu disse no início? Que Deus vai tratar com Jonas? Para você parar de ficar tendo prejuízo no seu casamento, na sua empresa, no seu ministério, na igreja, na família,
Porque Jonas desceu 3 vezes, mas na 4ª, Deus lançou ele no profundo do coração dos mares. E a corrente me cercou, todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse, lançado estou de diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o templo da tua santidade. Oh, glória a Deus! Jonas tinha certeza que Deus, pela sua misericórdia, ia ouvir a sua oração. Porque Deus é longânimo, Deus é amor. Mas olha o que aconteceu com ele, hein? Deus lançou ele no profundo do mar. Ele desceu lá nas profundezas. Ficou no ventre da baleia. Está lá em Mateus 12:40. Eu li para você. E eu disse, lançado estou de diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o templo da tua santidade. Eu estou terminando. As águas me cercaram até a alma. O abismo me rodeou. E as algas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci, a 4ª descida agora, Jonas. Eu desci até os fundamentos dos montes. Está em Jonas 2:6. Eu desci até os fundamentos dos montes. Os ferrolhos da terra correram-se sobre mim para sempre. Mas tu livraste a minha vida da perdição. Ó Senhor, meu Deus, quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor e entrou a ti a minha oração no templo da tua santidade. Amém? Eu vou parar aqui. Não dá para ler o livro todo. Porque é muito lindo você comentar uma verdade. Você expor a palavra de Deus é uma coisa maravilhosa. Jonas disse, quando desfaleci em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor. E entrou a ti a minha oração no templo da tua santidade. Mas eu desci até aos fundamentos dos montes. 4ª descida do Jonas. A 4ª descida dele, Deus lançou ele na profundeza. Mas Jonas, ele foi obrigado a lá na profundeza, onde 4 vezes ele teve uma decadência. Ele, lembrei-me do Senhor. Não espere chegar a este ponto na sua vida. Não espere esta trágica consequência. Não espere ir para a profundidade da escuridão. Jonas passou por essa prova para ele obedecer a Deus, para ele ir fazer a obra, para ele pregar na cidade de Nínive que estava perecendo. Deus está chamando a mim e a você nesta noite para pregar a sua palavra, para falar do pecado. Não é condenar as pessoas, não é julgar as pessoas, não é ficar procurar defeito nas pessoas. Não, nós temos a obrigação de pregar a palavra de Deus, falar a verdade e não fugir da presença do Senhor. Jonas foi dormente. Ele desceu para o mais profundo do navio, não sabendo ele que Deus ia lançá-lo nas profundezas do mar, no ventre da baleia. Aqui fala de um grande peixe, em Mateus fala baleia, que Jesus falou. Então eu falo os 2 textos bíblicos. E agora Jonas lembra de Deus. E Jonas faz um clamor. No capítulo 2, no versículo 1, diz, na minha angústia clamei ao Senhor, no ventre do inferno eu gritei. Não espere descer nas profundezas do inferno para clamar ao Senhor. Clame hoje, antes de conciliar o teu sono. Fale com Deus. Senhor, tenha misericórdia da minha vida. Eu vou me consertar com o Senhor. Tem muita gente aí, crente, membro de igreja, que já foi membro de igreja, visitando a igreja, mas não está em comunhão. Não está em comunhão. Não está participando da Santa Ceia. Não está participando do corpo e do sangue de Jesus. João capítulo 6, Jesus disse, aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue, eu o ressuscitarei no último dia. Esse tem parte comigo. Mas o que não come a minha carne e não bebe o meu sangue, não tem parte comigo. Então eu te aconselho nesta noite,
Duas coisas. Não passe a mão na cabeça de Jonas. Não tome atitudes, iniciativa, dando jeitinho, querendo contornar o mar, querendo ultrapassar as ondas, querendo vencer a tempestade, querendo atracar com o navio, quando o problema não é o navio, não é os bens que está dentro do navio. O prejuízo é porque tem Jonas dentro do navio. Que Deus, nesta noite, venha esclarecer a você aquilo que eu, Neuza, não consegui alcançar na sua necessidade, no seu coração. Mas que o Espírito Santo de Deus complete esta palavra maravilhosa. Não porque a irmã Neuza pregou a palavra. A irmã Neuza é um vaso de barro, dependente da misericórdia de Deus. Eu nada tenho se o Espírito Santo de Deus não me der. Nada eu tenho. Se eu ministrei essa palavra aqui, se passou de 1 hora, se eu toquei o teclado, foi porque Deus mandou que eu fizesse isso. Eu obedeço a voz do meu Deus. Eu não estou em condições de alegria. Eu estou com meu esposo dentro do hospital, num CTI, há 10 meses numa luta muito grande. Parei de fazer live, mas Deus tem me dito, Neuza, não pare, continue, erga essa bandeira da vitória, aleluia. Clama ao teu Deus, que Ele está te ouvindo. Eu não te abandonei, eu não te deixei só. Continue fazendo a obra, continue ministrando a palavra da sua casa. Toca o seu teclado. Aleluia, glória a Jesus. Deus abençoe você que teve a paciência, que não teve a coragem de desligar o seu telefone. Deus abençoe você que está aí ouvindo essa palavra, que veio do coração de Deus para o nosso coração. Eu estou agradecida a Deus, porque mesmo com lágrimas, mesmo com dor, mesmo com angústia na alma, eu sinto a alegria da salvação. Eu sinto a presença de Jesus na minha casa. Eu sinto a alegria de estar servindo ao Senhor. Mesmo que eu saiba que lá dentro do CTI tem uma pessoa que eu amo, que está sofrendo, eu peço a Deus que cuide dele, que coloque embaixo dele as mãos dele, protegendo, livrando-o da dor. E aqui eu estou para te dizer, não desanime, prossiga nesta caminhada. Siga firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. E Deus, os olhos de Deus estão procurando os fiéis da terra. O que anda no caminho reto, este servirá a Deus. O que usa de engano não ficará dentro da casa de Deus. Um grande beijo para você, um grande abraço a todos que tiveram a paciência de ouvir a irmã Neuza Baldini. Eu amo a todos. Fica aqui o meu amor, o meu carinho, meu muito obrigada. Que a paz de Jesus Cristo reine no seu lar. Que a partir de hoje,
este Jonas, Deus trate com ele. Ele não venha te causar mais danos, prejuízo, tristeza, perdas, lágrimas, decepções. Que Deus trate com Jonas e te dê descanso e refrigério na sua alma. Com muita pena, eu vou desligar.